Olá, olá, sejam bem-vindos aqui no Folha de Concursos para mais uma aula, viu? Você aí que está chegando pela primeira vez, fique atento, se inscreva no canal, né? Porque neste canal você terá acesso a várias aulas gratuitas, várias não, todas as aulas aqui são gratuitas, tá? Então, pode se inscrever para não perder nenhum canal, tá? Hoje a aula será sobre mecanismos de ação dos inseticidas, né? Você que está estudando para alguma área, para a área das ciências agrárias, né? Na área das ciências agrárias, né? Na verdade. Então, fique atento para a aula de hoje, né? Uma aula bastante interessante, porque os mecanismos de ação dos inseticidas é um assunto muito interessante mesmo, viu? Muito interessante. Espero que vocês gostem, né? Vamos lá. Mais uma aula de entomologia, tá? Mecanismos de ação dos inseticidas. Vamos lá. Antes de iniciar propriamente né, a ação antes de começarmos a falar sobre a ação dos inseticidas, temos que entender, né, um ponto importante, que é o sistema nervoso central dos insetos, né? Aqui nós temos a representação de um neurônio, né? De um neurônio de um inseto, né? Aí temos aqui algumas estruturas no neurônio, né? Temos os dendritos, né? Que são as ramificações, né? Que recebem estímulo, né? A gente pode ver aqui os dendritos, né? Dendritos. Temos o oxônio, né? Essa é a parte alongada, né? O oxônio transmite estímulo, tá? Temos o corpo celular, né? Temos o corpo celular. E também tem-se, né, quando existe uma agregação, né, agregações de neurônios, então é também denominado como gânglios, tá? Então, aqui está, né, a representação de um neurônio, né, e suas partes, né? O axônio, né, os dendritos, né, e o corpo celular, né? Aqui diz o fluxo da informação, né? A função primordial é transmitir informação via impulsos, né? Mas aí muita gente confunde uma coisa, né? As coisas, porque realmente, né? O neurônio, né? Transmite informação com impulsos elétricos. Só que é somente no axônio, tá? Que acontece essa condução elétrica. A condução, né, de informação entre neurônios, né, aí já vai, né, ocorre de forma química, né, através da sinapse, né, que a gente vai ver logo à frente, né? Então, os eventos, né, que ocorrem lá no axônicos, né, no axônio, esses eventos axônicos na condução do estímulo excitatório. Vamos entender uma coisa, né? Normalmente, o que acontece nos axônios, né? Tem o momento de repouso, né? Quando o axônio está polarizado, né? Nesse momento, né, que ele está de repouso, né, a membrana é permeável ao potássio, tá? E impermeável ao sódio, ok? É permeável ao potássio e impermeável ao sódio. E isso está em está entre menos 50 e menos 70 milivolts, tá? Quando ele sofre, quando ocorre o estímulo, né? É quando ocorre a despolarização. Então, nesse caso, os canais de sódio se abrem. Então,
o fluxo de sódio, né, para o interior, gera o potencial de ação, né? Então ele vai para mais 40 milivolts. Depois, né, que ocorre o estímulo, né, isso em uma situação normal, ocorre a recuperação. Nesse caso, os canais de sódio fecham, né, e os canais de potássio abrem, né? Então, a bomba de sódio e potássio trabalha para restabelecer o equilíbrio químico, jogando o sódio para fora, né, e o potássio para dentro. Vamos entender uma coisa. Aqui esse gráfico explica muito. Aqui está normalmente, né, como ocorre, né? O mecanismo normal. Aí o que acontece? Entra o sódio, né? Então ocorre o estímulo, né? Quando o sódio entra. Então aumenta, né? E depois ele vai recuperar. Então, para recuperar, para entrar em equilíbrio, né, vai agora fechar a bomba de sódio e abrir a de potássio. Então, o potássio vai entrar aqui para reequilibrar novamente e ficar em repouso. Né? Outro ponto aqui é a fenda sináptica, né? E os mensageiros químicos. Vamos entender aqui. A ponte, o que a gente viu aqui, né, é o que ocorre no axônio, né? Quando estamos falando dos impulsos elétricos que ocorrem lá no axônio, tá? Está ocorrendo aí transmitindo, né? Está ocorrendo um fluxo de informação no axônio, né? Com esses estímulos elétricos, tá? Depois disso, né? Existe a transmissão, né, de mensagens via as pontes sinápticas, né? Então, nesse caso, né, que ocorre a ponte química, né, que é a sinapse, a fenda que separa as células nervosas, né? O impulso, deixa eu apagar aqui, ficou em cima. O impulso elétrico não cruza este espaço. Então, a parte elétrica fica no axônio, tá? Para transmitir informação entre neurônios, né, então ocorre a sinapse. A sinapse, né, não é elétrica, sim uma ponte química, né, que vai transmitir informações entre os neurônios. Né? Então, o impulso elétrico não cruza este espaço, né? Esse espaço aqui, né? É a fenda sináptica. Né? Ele depende de neurotransmissores. Aí, quando falamos de neurotransmissores, estamos falando basicamente disso aqui, né? Acetilcolina e GABA, tá? O acetilcolina, tá? É um neurotransmissor excitatório presente no sistema nervoso central. É o acelerador. É quando, digamos assim, ele diz haja, né? Entre em ação. É o acetilcolina que faz isso. O outro neurotransmissor é o GABA, tá? Esse neurotransmissor, ele é inibitório, tá? Ele é presente no sistema nervoso central e junções neuromusculares. É o freio. Enquanto o acetilcolina diz vai, né, o GABA diz pare. Né, é o freio. Então, a acetilcolina diz vai, o GABA diz pare. Isso falando, né, de forma mais didática possível. Entendeu? Então, vamos, acho que já temos mais uma aqui. O sistema GABA, o freio inibitório. Então, veja aqui o gráfico aqui, como é justamente o contrário,
né? O contrário do que acontece quando entra em ação o neurônio. Então é justamente o contrário. O estímulo, né? O estímulo inibitório é vital para controlar a excitação, porque ele não pode, em situações normais, ele não pode ficar excitado sempre, né? Não pode existir uma excitação nervosa contínua, né? Por isso que é necessário ter o GABA. Então, o GABA envolve a abertura de canais de cloro, tá? Deixa eu apagar aqui. De cloro. A entrada de cloro causa a hiperpolarização, né? Hiperpolarização da membrana. O potencial fica mais negativo que o repouso. Lembra-se que o repouso fica lá entre 50 e 70 milivolts, né? Então, aqui o normal seria menos 20 aqui no gráfico, menos 60, perdão. Então, com a entrada do cloro, causa uma hiperpolarização, né? Então ele vai para baixo do normal, né? Isso torna mais difícil gerar novo potencial de ação, acalmando o nervo, né? Então ele é um freio para o acetilcolina, tá? Então já vamos entrar agora, propriamente dito, nos mecanismos de ação dos inseticidas, né? Aí temos aqui os inseticidas que agem nos receptores sinápticos, né? Aí temos aqui, né, inseticidas que agem nos receptores do acetilcolina, né? Quais são os receptores sinápticos, né? O acetilcolina e o GABA, tá? Então existem inseticidas que agem no acetilcolina e existem inseticidas que agem no GABA, né? E existem outros que a gente vai ver também. Temos aqui a nicotina, né? E o neonicotinoide, né? E neonicotinoides, né? Temos como exemplo o imidaclopride, tá? O que é que eles fazem, né? A nicotina e neonicotinoides. O que é que eles fazem, né? Eles imitam o neurotransmissor acetilcolina, tá? Eles imitam, se competem, né? Eles imitam e competem com ele por seus receptores na membrana pós-sináptica, tá? São agonistas do acetilcolina, né? Ou seja, eles imitam sua ação, apesar de possuírem fórmulas estruturais bem distintas dela, tá? Então, quando falarem, tem muito esse termo, agonistas, então que eles agem, eles imitam, né, a ação, né, imitam sua ação, apesar de possuírem formas estruturais bem distintas dela, tá? Então, contudo, ao contrário da acetilcolina, esses inseticidas não são susceptíveis à hidrólise, tá? Enzimática pela enzima acetilcolinesterase, tá? Acetilcolinesterase. E permanecem ligados aos receptores, né? Esse acetilcolinesterase, ele funciona como para degradar, né? Funciona como um mecanismo para degradar a acetilcolina, fazendo uma limpeza, né, nos receptores. No entanto, né, os inseticidas agem substituindo o acetilcolina, porém eles não estão susceptíveis à enzima acetilcolinesterase e permanecem ligados aos receptores polissinápticos, né, da acetilcolina, levando à hiperexcitação,
perdão, né? Hiperexcitação do sistema nervoso. Então, ele fica excitado sempre, tá? E acaba que os insetos, com uma excitação sempre, acabam morrendo, né? E ficam ligados direto. Então, espero que tenham compreendido aqui, né? Os termos, né, são um pouco complexos, mas estou tentando aqui esclarecer o máximo que eu posso, tá? Ainda, né, inseticidas que agem como receptores do acetilcolina, lembrando que esse daqui, o que a gente viu agora, foi a nicotina e neonicotinoides, tá? E agora, outro inseticida que age também nos receptores de acetilcolina, tá? Temos aqui o espinosinas, né? Temos a espinosinas. São moduladores, né? São moduladores dos receptores de acetilcolina, que levam à abertura de canais de íons, né? E à condução de estímulo nervoso. Seu sítio de ligação nos receptores de acetilcolina parece ser distinto da nicotina e neonicotinoides, ok? Temos mais um grupo aqui de inseticida que agem também nos receptores de acetilcolina, né, que são os neristoxina e cartap, tá? Neristoxina e cartap, ok? Também agem nos receptores pós-sinápticos, tá, da acetilcolina. Mas, ao contrário dos nicotinoides, né, agem como antagonistas, né? Lembra que os nicotinoides, eles eram agonistas, né? Eles se pareciam, né? Tinham uma semelhança, né, da acetilcolina. Já nesse caso aqui, o neristoxina e cartap, eles são antagonistas parciais, né, da acetilcolina, competindo com ela por seus receptores e inibindo, tá? Inibindo o impulso na membrana pós-sináptica, causando paralisia dos insetos sem excitação. Enquanto os nicotinoides, ele causa a hiperexcitação, né? Vejam aqui, hiperexcitação, né? Os neristoxina e cartap, né? Eles paralisam o inseto. Paralisam o inseto. Não ocorre a excitação, ok? Então guardem aí essas informações. Agora temos inseticidas que agem nos receptores GABA, tá? Temos o BHS ou HCH, né? Ciclodienos, né? E fenilperazóis, ok? Ligam-se ao sítio de ligação dos receptores GABA, suprimindo o fluxo, tá? Suprimindo o fluxo de cloro, né, para o interior da membrana da célula nervosa e levando o inseto a eventual morte por hiperexcitação. Lembra que o GABA, ele é responsável por frear o acetilcolina, né? A acetilcolina diz vai, 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 haja, haja, haja. Já o GABA, ele diz freia, pare, senão você vai morrer, tá? Quando o GABA não entra em ação, como é nesse caso aqui, ele suprime, né, o fluxo de cloro, né? Então o GABA ele não entra em ação, as células nervosas sempre vai receber estímulo, vai sempre sendo estimuladas, ocorrendo assim a hiperexcitação, ok?
Tranquilo? Vamos passar aqui para o próximo. Temos também como inseticidas que agem nos receptores GABA, né, a avermectinas e milbemicinas. São agonistas, né? São semelhantes, tá? Do GABA, ligando-se aos receptores dele e estimulando o fluxo de cloro, tá? Para o interior da membrana, o que leva ao bloqueio da transmissão do impulso nervoso, imobilizando e paralisia. Imobilização e paralisia, seguida por uma eventual morte do organismo. Veja, é muito interessante isso, né, gente? A avermectinas, né, e milbemicinas são agonistas, né? Elas são semelhantes ao GABA. Então, eles vão agora abrir, né, o fluxo, né? Vão estimular mais o fluxo de cloro, né, para o interior da membrana. O que acontece? Quando entra mais cloro, então vai entrando, digamos, não consegue mais receber o estímulo, né? Porque agora ele vai dizer pare, fique parado, fique parado, fique parado. Não vai vir mais o estímulo dizendo avance, movimente-se. Não. Agora ele diz pare, fique parado, fique parado. Então ocorre a paralisia. E quando tudo fica paralisado, né, o organismo morre, né? O organismo morre. É muito interessante a ação dos inseticidas, tá? Vamos para mais um aqui, né? Agora são inseticidas que agem nos canais de sódio, tá? Temos o DDT e piretroides, tá? DDT e piretroides. Eles se ligam aos canais de sódio, tá? Modificando a conformação destes e aumentando o tempo de abertura deles, tá? Então, já vemos aqui como é que eles fazem. O DDT e piretroides, eles se ligam aos canais de sódio, modificando a conformação deles e aumentando o tempo de abertura deles. Então, ali o canal fica aberto, né, por mais tempo, né? O que isso leva a um aumento de fluxo de sódio, né? Obviamente, se ficar aberto mais tempo, o sódio vai entrar mais, né? Então, para o interior da membrana e prolonga a fase de despolarização após o pico. Lembra-se daquele gráfico, porque o gráfico diz o quê? Ele está normal, então quando ele está normal, o sódio não está entrando, só está entrando o potássio, tá? Então quando ele recebe o sódio, né, ele recebe o estímulo, aumenta, né? Então ele aumenta, né? E normalmente ocorre a despolarização, tá? Após o pico, né? Quando novamente fecha o sódio, o canal de sódio, e entra agora o potássio. Mas nesse caso, né, prolonga a fase de despolarização após o pico do potencial de ação, que atinge normalmente. A consequência disso é a hiperexcitação, porque agora ele está lá em cima, né? Está lá em cima o sódio. Então ele fica hiperexcitado, está recebendo estímulo, né? Recebendo estímulo. Então, eventual morte do organismo, né? Hiperexcitação. Mas um mecanismo muito interessante é esse. Inibidores de acetilcolinesterase, tá? Inibidores de acetilcolinesterase, tá? Lembrando, gente, que tanto esse aqui, o DDT e piretroides, né, como esses daqui, os fosfarados e carbomatos, eles têm maior incidência nas provas, tá, gente? Então, dê uma olhada, né, fiquem mais atentos, né, a esses grupos de inseticidas, tá? Não que vocês não estudem os demais, não, tem que estudar também, né? Temos aqui os fosfarados e carbamatos, né?
Eu já até expliquei, né, a colinesterase, né? A acetilcolinesterase hidrolisa o neurotransmissor acetilcolina, removendo do seu receptor específico e possibilitando neurotransmissores adicionais. O que acontece? O acetilcolina está lá conectado, digamos assim, nos receptores. Então vem a enzima acetilcolinesterase e hidrolisa, né, e limpa aquelas conexões para que outras neurotransmissões venham se conectar novamente. Aí o que acontece? Os fosfораdos e carbamatos, eles imitam a estrutura da acetilcolina, né, e se ligam à acetilcolinesterase, bloqueando a ação dessa enzima. Então essa enzima deixa de fazer o seu papel, tá? Como consequência, há um acúmulo de acetilcolina na sinapse que continua a interagir. Então a acetina, a acetilcolina que deveria sair não sai, está lá. Então, como consequência, há um acúmulo de acetilcolina na sinapse e continua a interagir com seus receptores, né, levando à hiperexcitação. Porque está ocupado lá, está recebendo a informação sempre. Não está desconectando a acetilcolina, né, dos receptores do sistema nervoso. Então, a inibição ocorre isso, né? A inibição proporcionada pelos fosforados é mais intensa que a dos carbonatos, que tem reversão mais ligeira. Então, ocorre a hiperexcitação, hiperexcitação, tá? Porque a informação está chegando a todo momento, ok? Vamos para o próximo aqui. Temos os inibidores, né, da formação de cutícula, tá? Temos as silureias, interfere com o transporte de N-acetilglucosamina e interfere no metabolismo de equidisteroides. Temos como exemplo, né, o diflubenzuron, fluvenuzolon, triflumuron e dentre outros, né? São exemplos, né, de inibidores da formação de cutícula, ok? Temos também a ciromazina, né? Afeta o metabolismo da epiderme, sendo o inibidor do processo de esclerização, endurecimento da cutícula. Lembrando, gente, eu não coloquei aqui, mas o que acontece? Esses inibidores da formação de cutícula, o que é essa cutícula, né? Essa cutícula é uma proteção que os insetos têm, tá? É uma proteção externa, né? Quando essa cutícula, né, ela é feita de quitina, tá? Agora eu lembrei agora. Ela é feita de quitina. Então, esses inseticidas, né, agem nessa cutícula e acabam que interferem. Então, a cutícula de ser... geralmente, a cutícula é um pouquinho resistente, né? Tem como função a proteção, né, dos insetos, né, e o controle de água, né, que sai dos insetos, enfim. Então, quando existe uma má formação nessa cutícula, então os insetos acabam ficando vulneráveis, né? Temos outros aqui, substâncias que afetam a ação de hormônios reguladores do crescimento, né? Temos os juvenoides, né? Imitam o hormônio juvenil, né? Interferindo na muda, né? Principalmente de larva a pupa, reprodução e embriogênese. Exemplo, temos como exemplo aqui o metopreno, né? Hidropreno, fenoxicarb e piriproxifen, tá?
Esses são alguns inseticidas, né? Então, o que acontece, né, nos juvenoides, né? Ele fica jovem, né? O inseto fica parado ali, ele fica jovem, não se desenvolve, não ocorre reprodução, ele não envelhece, né? Não passa para a vida adulta. Então, digamos que ele fica ali na larva, né? Para sempre, né? Já o anti-hormônio juvenil, né? Anti-HG, J, efeito antagônico ao hormônio juvenil, ele pode competir por receptores do hormônio juvenil, né? E causar injúrias às glândulas produtoras do hormônio juvenil, tá? Porque agora ele vai competir, tá? Temos como exemplo aí o precoceno, né? 1 e 2, ou né, que vai competir com as glândulas produtoras, né? Vai causar uma injúria nas glândulas produtoras do hormônio juvenil, ou também pode interferir na síntese do hormônio juvenil. Aí temos como exemplos né? Imidazoles, né? E butóxido de piperonita, piperonila, tá? Perdão. Que vai, esses hormônios, né, são então eles vão, digamos, que acelerar o processo de envelhecimento, vai acelerar, o que vai provocar a morte dos insetos, né, porque eles não estão preparados, né, para ficarem adultos, digamos assim, rapidamente, tá? Então eles agem dessa forma. Temos aqui o equidisteroides, né? Interfere no processo de muda, imitando a equidizona, o hormônio de muda, né? Então, digamos que aqui ele vai imitar e vai fazer com que os insetos façam sua muda antes do tempo. Então eles não estão preparados, acabam morrendo no processo da muda, né? Então vimos aqui a forma de ação, né, a ação dos inseticidas, né? Acho que aqui já temos questões para fazermos. Ou não? Ótimo! Aqui tem um quadro, resumo, né, dos mecanismos e sintomatologia. Temos aqui o alvo, canais de sódio. Temos aqui como grupo químico os piretroides, né? Efeito fisiológico, mantém os canais abertos do sódio. Sintomatologia, sintoma, né? Hiperestação. Isso é sintoma visual, tá? Temos aqui o alvo, o receptor do acetilcolina. Grupo químico, né? Os neonicotinoides, né? Efeito fisiológico, mimetizam, né? O acetilcolina. Sintoma, hiperestação também. Temos aqui também outro alvo aqui, o receptor da acetilcolina, agora como antagonista. Temos aqui do grupo o cartap. Nesse caso, o efeito fisiológico, bloqueia o receptor. Sintoma, paralisia. Temos aqui o alfa aqui, o acetilcolinesterase, que é a enzima, né? O grupo aqui temos os fosforados, né? Mas também poderia ser os carbamatos, né? Que inibem a enzima, né? Sintomatologia, o sintoma, hiperestação. Temos outra aqui, os canais de cloro, né? O alfa, ou seja, o GABA. O grupo químico, temos o fipronil, né? Nesse caso aqui,
efeito fisiológico, bloqueia canais, tá? Sintomatologia, né, o sintoma visual, hiperestação. Mais outra aqui, o alvo aqui, o canais de cloro, né? Grupo químico, avermectinas, né? Efeito fisiológico, estimula canais, né? E o sintoma visual, paralisia flácida. Outra aqui, alvo, crescimento. Temos o grupo químico, acilureias, né? Efeito fisiológico, falha na muda. Sintoma visual, morte tardia, ok? Vamos para as questões, né? Trouxe várias questões aqui para resolvermos. A aula vai ficar grande? Vai. Mas eu não quero cortar, fazer outra aula, porque eu acho que vai perder o type, né? Então, vamos continuar aqui, né? Coloca aí no 2.0, né? A velocidade de reprodução, tá? Que fica melhor. CETAB 2023, técnico em gestão do meio ambiente, tá? CEMAS para agronomia. Então, com base no mecanismo de ação dos inseticidas, tá? De ação fisiológica, marca a alternativa incorreta. Então, ele quer aqui a incorreta. Podem ser, né, no caso, os inseticidas, né? Podem ser agrupados de acordo com o modo de ação, como os inibidores da síntese de quitina, agonistas do hormônio da equidise, né, análogos ao hormônio juvenil. Então, essa afirmação está correta, né, essa alternativa, realmente podem ser agrupados dessa forma. B. A quitina é um monossacarídeo. Errado. A quitina é um polissacarídeo, tá? É um polissacarídeo hidrogenado. Então, nitrogenado, perdão, né? Então, essa alternativa aqui está errada. Então, como ele quer incorreta, já vou marcar aqui, tá? Mas é bom quando tem essas questões que tem apenas uma errada e as demais são certas. Por quê? Porque aí você vai vendo mais conteúdo sobre o assunto, porque só tem uma errada, mas as outras afirmações estão corretas. Então, eu gosto dessas questões assim. Pelo menos para praticar e para estudar é muito boas. A C aqui, a quitina sintetase, né, é a enzima-chave no processo de formação da quitina. Os inseticidas inibidores da síntese, deixa eu puxar aqui para cima, da síntese deste polissacarídeo, olha aqui, polissacarídeo, atuam sobre esta enzima, né? Então está corretíssima. Desencadeiam o processo de equidise, né, prematuramente, ligando-se com a proteína receptora do equidissônio, que é ativada, se iniciando o processo de muda. Exatamente isso, tá? É bom que vai revisando, né? Vai revisando e vai até além do que eu já expliquei, mas não tem problema, né? E análogos do hormônio juvenil, esse grupo de inseticida fisiológico atua de forma semelhante ao do hormônio juvenil, causando desequilíbrio hormonal verdadeiro. Está certíssimo, né? Lembrando aqui que é inseticidas de ação fisiológica, tá? Temos aqui IBFC 2024, engenheiro agrônomo, para a Prefeitura de Feira de Santana. A classificação dos inseticidas é ampla, porém, né, todas se diferem conforme o organismo de ação contra o inseto-alvo. Baseado nessas classificações, analise as afirmativas abaixo. Primeiro vamos ver aqui o que é que ele vai pedir aqui, o comando aqui. Estão corretas as afirmativas. Ah, tá. Ele quer saber quais são as afirmações corretas, tá? Afirmação 1.
inseticidas reguladores de crescimento de insetos podem inibir a síntese de quitina, serem agonista ao hormônio juvenil ou antagonista e acelerar o processo de ecdise. Está correto, viu? Está correto essa afirmação. 2. Os inseticidas podem ser inibidores da respiração celular. Dessa maneira, a produção de energia ADP é comprometida. Não, né? O que é comprometido aqui é a ATP, tá? ATP. ATP que é porque ATP é produzida a partir do ADP. Então, está errada essa afirmação aqui, tá? 3, né? As endoxinas, tá? Do Bt Bacillus thuringiensis, né? Atuam no sistema nervoso central dos insetos. Errado, tá? As endoxinas do Bt Bacillus thuringiensis, né? Ele atua no sistema digestório, tá? Digestório. Então, também está errado. Os piretroides e DDT, né, são considerados moduladores de canais de sódio. Os insetos morrerão devido à hiperexcitação provocada por esse tipo de inseticida. Corretamente, está correto, tá? Então, piretroides e DDT, né, são considerados moduladores de canais de sódio, tá? Né, e vai provocar hiperexcitação, tá? O 5 aqui, organofosforados, né, fazem parte dos neurotóxicos que atuam na transmissão sináptica, né? Estão corretamente, está certo. Então aqui o 2 e 3 está errado, então não pode ter o 2 e o 3, né? Então aqui eliminamos esse e eliminamos esse, ficando a alternativa B. Ok? Vamos para mais uma questão aqui, agora da Ascomprev 2012, agrônoma, né? No manejo de pragas das plantas cultivadas, o método químico é o mais utilizado devido à rapidez na preparação do combate. Eficiência imediata, compatibilidade com as operações culturais, né, e baixo custo inicial. Porém, apresentam a desvantagem de não serem específicos, alto custo e longo prazo, além de serem tóxicos ao homem e a outros animais. O método consiste na utilização de compostos químicos que, aplicados direta ou indiretamente sobre os insetos em concentrações adequadas, provocam a sua morte. Sobre o mecanismo de ação dos principais grupos de inseticidas, não é correto afirmar. Então, não é correto afirmar que, tá? Os clorados do grupo DDT e piretroides atrasam o fechamento dos canais de sódio, né, hiperexcitando o axônio e levando à exaustão muscular. A gente acabou de ver isso, que é justamente isso. O DDT e piretroides, eles atuam nos canais de sódio, tá? E acaba levando a hiperexcitação, tá? Então está correto, né? Está correto. Então ele quer o errado, tá? Os organofosforados e carbamatos, né, ligam-se à acetilcolina. Não, ligam-se à acetilcolinesterase, inativando-a e impedindo que ocorra a quebra da acetilcolina. Com isso, os receptores pós-sinápticos ficam sobrecarregados e não receberão novos estímulos. Isso faz com que não chegue estímulos nos músculos, o que paralisa,
né, a respiração muscular, causando a morte do inseto. Essa afirmação, tá, está correta, tá? Ele quer aqui a não é correto, tá? Tá. Não é correto. Então está correto aqui essa afirmação. Qualquer coisa, se tiver um erro, a gente corrige aqui, tá? Os juvenoides possuem ação de aceleração no desenvolvimento dos insetos quando ainda jovem, fazendo com que eles sejam transformados em adultos mais rapidamente. Não, tá? Os juvenoides, eles deixam os insetos na situação larval ou de pupa, não transformando em adultos mais jovens. Isso é função do anti-HJ, né? Anti-hormônio juvenil. Então, esse daqui que é o errado, tá? Esse daqui é o errado. Vou marcar aqui. Vamos para os demais. Os clorados do grupo BHC, neonicotinoides e ciclodienos, né, acoplam-se ao receptor do GABA, impedindo a abertura dos canais de cloro, provocando a hiperestação, convulsões, paralisia e morte do inseto. Exatamente isso. Ótima alternativa para revisar isso, né? E os inibidores de síntese de quitina impedem a deposição de quitina, né, da cutícula, que se torna mole e se rompe durante a muda, matando o inseto. Exatamente isso, né? Está corretíssimo. Pronto, vamos lá. Vamos para mais uma questão, agora da VUNESP 2019, engenheiro agrônomo, tá? Para a Prefeitura de Valinhos. O uso de inseticida é uma técnica muito adotada na agricultura convencional para o controle de pragas. Esses produtos podem ser classificados de várias maneiras, como quanto ao mecanismo de ação sobre o inseto, que pode se dar por ingestão, agindo o produto por meio das vias respiratórias, né, sendo ingerido de forma na forma de gás, né, pelo inseto, penetrando através do espiráculos e atuando no sistema nervoso. Bom, essa afirmação está errada, essa alternativa, né? Então, ingestão, depois via respiratória, fez aqui uma confusão grande. Então, errado, tá? B, por contato, né? Dando-se sua ação pelo contato com o corpo do inseto, tá? Penetrando na epicutícula e sendo conduzido através do tegumento, onde irá atuar sobre as terminações nervosas. Essa afirmação está correta, tá? Correta. Então, marcar aqui. C, por fumigação, sendo o inseticida absorvido pelo abdômen, não, tá? Intestino médio e passando a circular não, tá errado, tá? Tá errado. Vamos para o próximo aqui. D, por profundidade, sendo o inseticida quando aplicado, né, sobre a folha, né, ramos, raízes, sementes, capaz de ser absorvido e circular para a seiva toda a parte da planta, agindo não, né? Errado. Por via sistêmica, onde os insetos capazes de atingir insetos através do aparelho bucal sugador, né? Ação translaminar, por estar sobre uma folha errado, né? Totalmente errado. Muito bem, né? Vamos para mais uma questão. Agora da CETRED, né? 2018, agente de ATER, da Emater, Ceará, né? Engenharia agronômica. Os inseticidas do grupo piretroides sintéticos apresentam baixa a moderada toxicidade
e vem sendo utilizado na agricultura desde a década de 70. Em relação ao mecanismo de ação sobre o inseto, é correto afirmar, né? Isso do grupo piretroides, tá? Piretroides. Inibe a biossíntese da quitina? Não, tá? Então tá errado aqui. São inibidores da enzima acetilcolinesterase? Também não, tá? São moduladores dos canais de sódio? Sim, né? Sim. Essa é essa é a alternativa correta. São bloqueadores seletivos da alimentação? Não. São bloqueadores específicos da respiração? Também não, tá? Mais uma questão aqui. Acho que essa é a última, né? Deixa eu ver se tem mais. É a última questão, sim. CPCOM, o EBP, né? O EPB, né? 2016, agente de vigilância sanitária. No controle de vetores e pragas urbanas, utilizamos vários tipos de inseticidas, dentre eles os organofosforados, que possuem ação de contato, né, ingestão e fumigação. Sendo de alta toxicidade, não são recomendados para uso concentrado em residências. Os fosforados atuam interferindo no mecanismo de transmissão dos impulsos nervosos por inibição, da enzima acetiltransferase. Não, esse daqui não é a palavra certa, tá? Acetiltransferase, não. Então, isso aqui está errado, tá? Estímulo à produção do acetilcolina. Estímulo, né? Então, não é também, tá? Inibição da enzima acetilcolinesterase, tá? Aqui ficou um erro aqui, mas é acetilcolinesterase, né? Então, se está correto é essa C aqui, tá? Mas não se preocupe aqui, foi erro meu aqui, tá? Tá? Desse um aqui. Produção de acetilcoenzima A, também não, errado. E bloqueio do DNA, né? Ficou aqui também junto, aqui foi erro meu aqui na digitação. Então ficou a alternativa C. Ok, gente, vamos finalizar por aqui, né? Ficou uma aula longa, admito, tá um pouco cansativo, já tô aqui cansado, né? Na última questão que já tô exausto, mas eu queria finalizar só fazer em uma aula só para não quebrar, né? Para não cair, digamos, a peteca, né? Como diz o ditado. Vamos finalizar aqui nessa aula, né? Se inscreva no canal, né? Se gostou, dê um like, e até breve, né? Se inscreva no canal para não perder os conteúdos que seguem, as aulas que virão, tá? E ter acesso, é claro, às demais aulas, totalmente gratuitas. Então vamos finalizar aqui, até mais, pessoal. Tchau, tchau.